Obrigada, Dr. Valdisley. E aí, Clesanete, é a primeira vez que você procurou acompanhamento psicológico? É a primeira vez sim, sabe? Eu sempre achei que terapia era besteira, era só conversa e tal. Aí o pessoal conversava com o pessoal na calçada, né? Mas aí eu tinha a sobrinha da prima da minha vizinha, sabe? Tava meio doida, meio histérica. E aí levaram ela pro psicólogo e deu um jeito na menina, aí o pessoal ficou falando, olha, funcionou com ela, funcionou com ela. Aí disseram que era de graça, eu resolvi tentar, pra ver se dá certo comigo também. E o que está acontecendo para você procurar acompanhamento? Assim, sabe, doutor? É que eu tô me sentindo muito ansiosa, muito nervosa, sabe? Muito ansiosa mesmo, mas tá sendo muito difícil pra mim fazer as coisas. Ansiosa com o quê? Assim, eu noto que eu fico mais ansiosa quando... Eu fico mais ansiosa quando tenho que deixar as meninas sozinhas em casa, sabe? As duas meninas que eu tenho. E eu fico muito nervosa, eu fico me sentindo muito mal quando tenho que deixar elas sozinhas em casa. Mas elas ficam sozinhas? Como é que vocês moram? Assim, né, eu tenho duas filhas, sabe, doutor? Elas têm 12 e 14 anos, né? A Sarah Jane tem 14 anos e a Jéssica Vitória fez 12 há pouco tempo, sabe? Certo. E assim, eu sei que a Sarah Jane, ela já tá um pouquinho mais, ela tem 14 anos, né, já é adolescente, já sabe se virar um pouquinho, mas mesmo assim eu fico nervosa, sabe? E eu não sou casada com o pai delas, sabe? Então elas não têm pai dentro de casa, assim, mesmo que ele vem visitar toda semana e tal, ele é presente, mas ele não tá lá em casa o tempo todo, sabe? Aí eu fico nervosa de deixar elas sozinhas em casa. Mas você não tem um vizinho, alguém que possa cuidar delas? Assim, a gente mora num lote, sabe? É um lote de terra. Aí tem várias casas. Nessas casas é todo mundo da família, sabe? Então, assim, sempre tem alguém da família por perto e tal, né? Mas, assim, mesmo assim, dá nervoso, assim, quando eu tenho que deixar ela sozinha. E o problema tá piorando agora porque eu arranjei emprego numa chácara, sabe? Na chácara, no final de semana. Aí de vez em quando eu tenho que deixar ela sozinha no final de semana. E eu não sei se eu consigo, sabe? Mas elas não estão totalmente sozinhas, né? Assim, né? Agora, sozinhas elas não estão, né? Porque tem a família, né? Se acontecer alguma coisa, elas têm o pessoal da família pra pedir ajuda e tal. Mas assim, mesmo assim eu não confio, sabe? Mesmo assim eu fico muito ansiosa, eu fico pensando que alguma coisa ruim vai acontecer e acabo que eu não consigo deixar elas sozinhas em casa. E você não acha que conversando com ela sobre isso, conversando com a sua família, você não fica um pouco menos ansiosa? Poderia ficar um pouco menos ansiosa? Eu não sei, eu não gosto muito de conversar sobre isso não, sabe? Eu sei que se elas ficarem sozinhas, tem a família, que elas não vão ficar sozinhas, mas né, eu não sei, talvez se eu conversar com eles, né, talvez se eu parar de pensar que as coisas vão dar errado, né, talvez eu fique mais tranquila, mais calma, não sei, eu tenho que tentar, né. Tente fazer isso, tente manter um pensamento de que as coisas não vão dar tão errado assim. E o que mais? Que é só a questão das suas filhas? A questão das minhas filhas? Não, assim, até que eu queria que fosse, né? Porque a Maria é tanto problema, não. Mas assim, né? Outro problema também é que, assim, eu sou empregada doméstica, tá, doutor? Faz uns 20 anos, eu comecei muito cedo. Então acabou que eu tive que parar os estudos, né? Porque eu comecei a trabalhar cedo e tal. Aí agora eu resolvi voltar a estudar, né? Tô estudando, tô fazendo o segundo ano do ensino médio. E eu tô com muita dificuldade para
falar em público. Muita dificuldade mesmo. É muito difícil para mim falar em sala de aula, perguntar, apresentar trabalho. É muito, muito difícil mesmo. Isso tá me prejudicando na escola, sabe? Tá sendo muito difícil, tá sendo horrível. Mas por que é tão difícil falar em sala de aula? Eu não gosto, assim, eu não gosto de falar em sala de aula, eu não gosto de perguntar, acho que as pessoas vão olhar pra mim, vão rir de mim, eu não gosto. Mas isso não está influenciando nas suas notas, nas suas provas? Então, mas é que eu acho que perguntar é tão feio, eu acho muito feio perguntar, eu não quero. Mas outras pessoas na sua sala não perguntam? Perguntam assim, né, mas aí é problema, é questão delas, conseguem perguntar, eu não consigo, as outras pessoas são as outras pessoas. Mas as outras pessoas, quando elas perguntam, os seus amigos ao redor ficam falando dela? Nunca tinha percebido, sabe? Mas como eu disse, eles são eles. Eu não gosto. Pra mim, perguntar é feio. Acho que se eu começar a perguntar, que não era pra eu perguntar, sabe? Acho que não era pra eu perguntar. Acho que era pra, se eu não sei de primeira, eu não vou saber nunca. Então, eu não gosto de perguntar. Mas você não está na escola para aprender? Tô, mas eu acho que se eu perguntar, eu vou errar. Mas qual é o problema de errar? Acho que as pessoas vão falar de mim, vão me chamar de burra. Eu não gosto. Mas você não perguntando, suas notas caem, né? Eu tenho tirado nota baixa e é porque eu tirei nota baixa em algumas provas. Eu acho que é porque teria dado pra eu me sair melhor se eu tivesse tirado minhas dúvidas com o professor. Então, é melhor você não perguntar ou suas notas baixarem? É melhor minhas notas não baixarem, né? Mas pra isso eu tenho que perguntar. Não seria melhor então perguntar na aula e ver o que acontece? Eu posso tentar fazer uma perguntinha só na próxima aula pra ver o que acontece. Mas, doutor, eu vou ficar muito nervosa. Mas uma pergunta só para testar. E se eu não conseguir perguntar o que acontece? Tente de novo, numa aula que seja mais, o professor seja mais próximo, que você sinta mais à vontade. Tá bom, vou fazer isso. Vou tentar fazer isso, ver se resolve. Mas eu não prometo nada, não. Mas você disse que você começou a trabalhar muito cedo. Comecei. Como é que foi a sua infância? Como é que foi essa história de trabalhar muito cedo? Como é que foi isso? É assim, sabe? É porque eu venho de uma família um pouco simples e tal, sabe? Eu venho de uma família simples, tenho 12 irmãos, sabe? E a gente sempre precisou ajudar na roça, sabe? Pra sustentar, manter a casa, sabe? Só que eu sempre sinto que eu trabalhava mais que meus irmãos, sabe? Que o meu pai mandava trabalhar mais que o meu irmão. Então eu sempre trabalhei muito, desde criança, sabe? E o meu pai não era uma pessoa muito legal não comigo. Ele era grosseiro, ignorante comigo, ele era meio chato, sabe? Era difícil conviver com ele. E você, assim, tem alguma, sabe por que ele poderia ser mais chato com você ou pegar mais pesado com você? Eu não sei, sabe? Eu acho que é porque ele achava que eu não era filha dele, sabe? Ele achava que ele, não sei por que ele tinha essa ideia de que eu não era filha dele. Eu acho que por causa disso ele fazia eu trabalhar mais do que os meus irmãos, sabe? Assim, quando eu fiz 8 anos, ele mandou eu ir morar com a minha madrinha, sabe? Mas aí depois a minha madrinha arranjou esse emprego de empregada doméstica pra mim e desde então eu trabalho, assim. Mas assim, eu nunca tive raiva do meu pai por causa disso não, quer dizer, assim, até tive, sabe? Mas eu sempre amei ele, né? E quando ele morreu faz 3 anos, ele ficou doente e eu que cuidei dele, eu fui a única filha que teve condições de cuidar dele, tá? Então no final da vida dele a
gente resolveu nossas diferenças e tá tudo certo, eu tô tranquila com isso, sabe? Apesar de tudo. E pois acho que foi por isso que eu sempre tive que trabalhar tão cedo e tal. Mas você tá bem com essa relação com seu pai? Ah, tô muito bem, assim, ele já é falecido, mas como eu disse, né, eu sempre amei ele e no final da vida a gente conseguiu se ajeitar, a gente passou mais tempo juntos, a gente conseguiu dar ponto final, então isso não é problema pra mim não, sabe? Lógico que eu fiquei triste quando ele morreu, né, ainda penso nele, sinto saudades, mas assim, não fico, isso não é um problema pra mim não, eu consigo lidar com isso, eu acho que eu consigo. E tem mais alguma queixa, alguma questão? Assim, né? Como eu disse, eu tenho muitos irmãos, sabe? E a gente mora nesse lote com a família, né? Que é uma casa só. E às vezes eu sinto que minha família monta em cima de mim. Eu faço tudo por eles, sabe? E ninguém me ajuda, né? Quando é difícil lidar com eles, sabe? Eu sinto que é tudo pra cima de mim, é muito difícil. Você acha que eles te sobrecarregam? Eu acho que eles me sobrecarregam, sabe? Porque, assim, por exemplo, a gente tem que pagar luz, água, né? Que é tudo junto. Aí eu que pago porque eles não pagam, sabe? Aí eu tenho que pagar. É ruim, né? Eu não tenho dinheiro pra isso, né? E por que você não cobra deles? Eu até tento, sabe? Assim, eu já tentei, às vezes eu tento, mas é porque eles ficam com raiva, ficam dizendo que eu tô chamando eles de caloteiro quando eu cobro, que eu não confio neles. Aí eu não gosto que tenha discussão, não gosto que tenha briga, aí às vezes eu prefiro pagar mesmo. Mas é bom pra você ficar pagando todos esses? Bom não é não, né? Porque assim, Você eu fico com manter? menos dinheiro, que eu poderia estar usando com outras coisas, poderia estar usando com a minha filha, né? Porque, como eu disse, né, eu sou só eu com as meninas, mesmo o pai delas ajudando, é mais eu, né? Então, sei lá, eu podia utilizar esse dinheiro pra outra coisa, em vez de estar pagando as contas deles, né? E que tal se a cobrança direta é uma forma chata? Por que não achar outra forma de cobrar sem cobrar eles diretamente? Organizar entre vocês Como assim? uma forma de pagarem. Assim, sem eu ter que ir lá ficar cobrando? Sem criar essa situação chata. Assim, eu já pensei em fazer tipo uma vaquinha, sabe? Tipo, todo mês cada um dá tanto pra ajudar a pagar na luz, na conta de luz, né? E se sobrasse dinheiro, fazer uma coisa pra todo mundo com dinheiro e tal. Mas assim, eu não sei, eu tenho medo que eles façam a mesma coisa que eles fazem quando eu vou cobrar diretamente, sabe? Tenho medo que eles comecem a discutir, que eles briguem, que a gente brigue e tal, e eu não quero brigar com eles. Mas é uma boa tentativa, sem ser cobrando diretamente, sem criar essa... Eu só acho que é uma ideia inteligente fazer isso. Você não acha que é melhor tentar fazer dessa forma e ver como é que eles respondem a essa nova forma de... Eu acho que não custa muito tentar não, uma vez pra ver como é que eles reagem, né? Porque do jeito que tá não dá mais não, mas eu não queria ter que ficar todo mês batendo na porta dele e dizer, olha Francimar, tem que pagar, é muito chato isso. Então eu acho que eu posso tentar, né? Tipo, Tente. tem muita alternativa, né? Acho que é melhor do que do jeito que tá indo, vou tentar fazer isso. Tente uma vez, vamos ver como é que isso acontece. Tá certo, eu vou fazer isso. Bom, já tá dando a nossa hora. Próxima semana, no mesmo horário, a gente volta aqui. Tá certo, obrigada, Dr. Valdisney. Obrigado. Bom, essas intervenções
intervenções que a gente vai falar agora foram utilizadas a partir da terceira sessão até a 28ª. E essas intervenções foram análise funcional, uso de redações, ensaio comportamental, método socrático, extração diafragmática, descatastrofização e análise de custo-benefício das respostas da cliente. A análise funcional foi feita pela própria cliente. O terapeuta pediu para que ela dê um exemplo de como fazer essa análise funcional e aí pediu para que ela fizesse depois sozinha, usando um exemplo de uma queixa que ela tivesse. Né? E isso serviu para que ela para que ela promovesse o autoconhecimento da queixa, né? E dos comportamentos relacionados a ela. Né? Assim como a análise funcional, as redações também foram feitas nesse sentido de autoconhecimento e também para definir o mandato terapêutico. Cada redação tinha um tema específico relacionado à queixa, como quem sou eu, o que é que me irrita, como posso melhorar meu relacionamento com minhas filhas e tal. O ensaio comportamental teve como objetivo aperfeiçoar o repertório comportamental da cliente, né, no que diz respeito às suas habilidades assertivas e à dificuldade de falar em público. No caso, o terapeuta assumiu o papel da cliente, né, para servir como modelo, para que ela pudesse aprender a como se comportar em determinadas situações. Né, e também foi utilizada para ensinar ela como se comportar na sala de aula. E o método socrático também foi utilizado para verificar as reais chances de suas preocupações se realizarem, visto que ela sempre tentava prever consequências aversivas ao seu comportamento e isso fazia com que ela sofresse muito. Então, isso pode ser observado durante a conversa do terapeuta com a cliente, em que ele tenta desfazer falsas autorregras que ela tem em relação a tirar dúvidas na sala de aula. Né? Quando ela fala que perguntar é feio, perguntar é errado, e aí ele pergunta por quê, e aí ele vai desconstruindo tudo essas crenças que ela tinha em relação a isso. E assim, sobre a respiração diafragmática. Ela foi utilizada com o intuito, né, de diminuir a ansiedade da cliente. O terapeuta ensinou a técnica, como é que ela fazia, e solicitou que ela fizesse 5 séries de 15 repetições diariamente até a última sessão. Isso aconteceu na 13ª e foi até a 30ª sessão, que foi a última. E assim, depois, né, tem a descatastrofização, que foi assim o método utilizado para, vamos dizer assim, tentar fazer com que a cliente visualizasse melhor como é que funcionava o raciocínio dela, como é que ela se via. E assim, foi feita uma análise lógica de algumas situações, como por exemplo, quando ela sai para trabalhar, ela começa a imaginar catástrofes, vamos dizer assim, de quando ela vai, aí ela deixa as filhas dela em casa, e aí ela fica imaginando 1000 coisas que podem acontecer, e o objetivo é desconstruir isso. E também foi feita uma associação com o método socrático, com o objetivo de fazer ela pensar sobre o que seria, vamos dizer assim, a catástrofe de ela deixar de se relacionar com o pai das filhas dela. E assim, depois foi feita uma análise de custo-benefício com a cliente, com o objetivo assim, de fazer ela perceber como é que seria, quais os custos de fazer, vamos dizer assim, de ela ser inassertiva, de ela ter um comportamento inassertivo, o que isso podia acarretar, e também o que seria de benefício no caso de ela ser assertiva. Por exemplo, na situação, quando os parentes dela chegavam para jantar domingo à noite, ou quando eles cortavam as plantas dela sem o consentimento dela, né? Também foi usada para pontuar os benefícios, tirar dúvidas na sala de aula, de apresentar os trabalhos na sala de aula,
que isso foi apresentado como uma grande dificuldade da cliente. E também, assim, o custo-benefício, que é a análise de como, vamos dizer assim, de se valia a pena, como é que ia ser, se ela continuasse se relacionando com o pai das filhas, se ela não continuasse. E assim também as vantagens e desvantagens de fazer um curso de informática e sobre também iniciar uma atividade física, que era uma coisa que ela manifestou durante o percurso que queria fazer, mas ainda tinha muitas controvérsias da parte dela. Olá, Vasco, por favor. Obrigada, doutor Valdinei. Presidente, e aí? Chegamos à nossa 28ª sessão. Puxa, tudo isso. Né? Passou tão rápido. E como é que foi esse processo para você? Foi, assim, foi muito bom, sabe? Eu cheguei meio sem acreditar direito nessas coisas lá de psicologia, mas foi um processo muito bom. Eu vejo, agora eu começo a ver que realmente está tendo mudança na minha vida e que, graças à terapia, né, ajudou bastante. E foi um processo muito rico, muito rico. Mas- Me sentindo outra pessoa. Mas que Pessoa mudanças melhor. são essas? Mas, né, algumas coisas também que eu escuto, sabe? Ah. A minha família tá dizendo que eu ando mais tranquila, né? Eu ando mais tranquila, eu consigo já tô conseguindo deixar as meninas em casa sozinha, né? Até mesmo eu sei que elas não estão sozinhas em casa, né? Eu sei que tem a família pra ajudar. Então já tô trabalhando na chácara, né? Consegui deixar as meninas no final de semana e vou pra chácara. E eu sempre penso que vai dar tudo certo, que nada de ruim vai acontecer com elas. Isso me ajuda muito, me deixa muito tranquila, né? Então eu consigo deixar elas sozinhas na chácara. Então isso é uma das coisas que eu notei que tem melhorou na minha vida. E na sua formação lá na escola, como é que tá? Na escola também melhorou bastante, minhas notas estão bem melhores, né? Principalmente em química, que eu tinha muita dificuldade. Eu tô me sentindo mais à vontade, assim, pra perguntar, pra tirar dúvida. Notei que realmente era coisa da minha cabeça, que ninguém tava rindo de mim, que nada de ruim ia acontecer se eu perguntasse, que não era errado perguntar. Então isso foi muito bom, melhorou, aumentou minhas notas. E aí eu já pergunto, quando eu tenho dúvida eu pergunto, e eu me sinto muito bem quando eu pergunto agora. Antes eu ficava muito nervosa quando eu perguntava, era horrível, e agora não, agora eu me sinto bem perguntando. E com a sua família, como é que tá? Já estão começando a pagar? Como é que você está se organizando? Tá sendo ótimo, porque, né, eu disse que ia fazer a vaquinha. Sim. Aí eu tava com medo de ter confusão e tal, mas o pessoal gostou muito da ideia, né? Tá uma coisa bem mais organizada, todo mundo contribui com quantia fixa no final do mês, né? Então não tem mais aquele aperreio de ficar, preciso ficar pedindo pro Francisney, pro Cleio Dismar, eu não preciso mais ficar pedindo dinheiro pros meus irmãos, né? Porque agora eles já estão depositando na vaquinha, né? Na conta. E também até teve, né, até teve um jantar para comemorar o aniversário da minha mãe, né? Aí eu queria fazer um jantar porque eu queria, né? E a gente fez uma vaquinha e conseguimos fazer o jantar, né? Ninguém ficou devendo dinheiro, então foi muito bom, foi uma sensação muito boa. Eu estou muito feliz com esse progresso na terapia. Foi um momento ótimo. Que ótimo, então acho que tá bom por aqui, acho que a gente pode retomar na próxima semana, então. Vamos lá? Vamos lá? Casamento? Obrigada, doutor Valdinei. Casamento, nós estamos na nossa 28ª sessão já, Pois é. né? Passou rápido e tal.
sabe o que eu me dei conta? Como é que foi esse processo pra você? Eu me dei conta que eu vim descalça. Eu também, ó. Sabe, meus pais não aparecem, meu aparece. Transalete, pode ser aqui. Oh. Obrigada, doutor Valdisney. E aí, Transalete, é a primeira vez que você tem algum acompanhamento psicológico? Assim, porque eu já vi um tempo, né, que o pessoal falava, procura psicólogo, procura terapia, né, que essas coisas dão certo, mas eu achava que era besteira, sabe, só ficar conversando, eu posso conversar com o pessoal da calçada, eu tipo, pra que eu vou pagar pra isso, né, mas aí disseram que era de graça. Aí eu resolvi vir aqui ver como é que era, né? E ajudaram muito a filha de uma amiga minha, que ela tava meio histérica, neurótica, sei lá. E parece que ajudou muito ela, eu resolvi tentar. Então, o que me traz aqui? Assim, o que me traz aqui? Cara, eu peguei um ônibus. I'm done with this shit! Eu achei que tu ia entrar no Disney. Transalete, pode sentar. Obrigada, doutor. Diga. Mas, Transalete, você já teve algum acompanhamento psicológico antes? Não, assim, essa é a minha primeira vez, sabe? Eu sempre achei que era besteira esse negócio de psicologia, psicoterapia, só ficar conversando, achava que era besteira, sabe? Gente, desculpa, mas tá aparecendo a mesa. Agora que eu vi. Agora pronto. Então apaga. Desculpa, mas é melhor. Tu é uma bostinha. Agora que eu vi, desculpa, porque, gente. Vai dar É melhor dizer agora do que depois, tipo. Imagina se gravasse tudo. Com a mesa.